Nós falamos sempre feliz ano novo, né? Mas qual é o seu conceito? Qual é o nosso conceito sobre felicidade, né? Sobre ser feliz, né? A gente busca tanto felicidade, né? Queremos ser felizes. Ninguém fala assim, olha, um péssimo ano novo para você. Feliz ano novo, né? O ano novo abençoado, né? Mas nós sabemos que a felicidade, ela é um resultado, né? Resultado, ela não é em si a busca principal da nossa vida. Porque talvez na nossa vida as maiores frustrações são a busca pela tal felicidade a qualquer preço, né? Nós iniciamos um ano, não, eu vou ser feliz, esse ano vai ser um feliz 2025. Mas a felicidade é o resultado, né? É o resultado de renúncia, é o resultado de propósito, é o resultado de vivermos uma vida com significado, com sentido, né? A felicidade talvez de uma pessoa que faz lá halterofilismo, que faz exercício, né? É depois ter a recompensa de ter pago um preço, né? De ter levantado peso, de ter cuidado da sua saúde, de ter muitas vezes renunciado. E aí a felicidade vem, a satisfação. Então eu quero começar dizendo para você que esse ano a felicidade, né, a bem-aventurança que a Bíblia nos diz, né, de ser bem-aventurado, vai ser o resultado, né, da nossa disposição de renunciar, de pagar um preço, né? Eu falo pagar um preço não é pela salvação, é realmente por aquilo que a gente anseia, por aquilo que a gente deseja. Porque Deus tem uma promessa, ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agrada-te do Senhor e Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Você já imaginou? Quantos desejos o nosso coração não tem? E a promessa de Deus é que se você se agradar dele, ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Mas os desejos do coração não serão satisfeitos antes que você agrade do Senhor. É uma palavra que muitas vezes eu fiquei buscando interpretação, que significa agradar-se do Senhor e ele satisfará os desejos do meu coração. Porque a palavra não está no sentido de você agradar a Deus. Bem? Parece muito perto, né? Eu vou agradar a Deus e Deus vai satisfazer os meus desejos. Primeiro que para você agradar a Deus, na intenção de agradar a Deus, é muito difícil. Certo? Só teve uma oferta que agradou a Deus realmente 100%. Foi a vida do seu filho. E Deus se agradou daquela oferta. E através daquela oferta, todas as outras coisas se tornaram possíveis. O texto diz, agrada-te do Senhor. Ou seja, eu encontro gozo e alegria. Nós cantamos a música muito forte. Hoje se fala muito sobre essa canção, que ela é muito forte para ser cantada na igreja. E muitas vezes pode parecer até uma hipocrisia, né? Algumas pessoas, eu vi grandes pregadores reconhecidos, dizendo, perdendo o quê? O que você está perdendo? O que a gente está perdendo? Né? Perdendo tudo por amor e alegria. E o que nós estamos perdendo? Né? O que nós estamos realmente renunciando e entregando? E a outra coisa é se é com alegria, né? Porque tem coisas que nós perdemos porque não tem jeito. É uma perda não intencional, é uma perda de consequências e resultados que a gente muitas vezes nem queria, nem desejava. Não é a perda intencional de dizer, eu estou entregando intencionalmente isso para Deus, que me é precioso e que é do meu desejo, do meu agrado fazer, mas por amor a Ele eu estou renunciando. E a consequência dessa renúncia não é tristeza, amargura, decepção e frustração, mas é alegria de saber que estou dando algo para Deus e Ele está se agradando disso e eu estou me agradando dele. Amém? Então, se você pensar bem o que a palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, é quando para 2025 você perguntar, Senhor, quais são os planos e propósitos do Senhor para a minha vida nesse ano? Não é nós fazermos meramente uma lista de 1 a 12, né? E dizemos, Deus, aqui está, Senhor.
satisfaça o desejo do meu coração. Quero viajar para tal lugar, quero comprar tal carro, Senhor, quero entrar na minha casa própria esse ano, Deus, eu quero fazer aquele curso, Senhor, eu quero ajuntar tanto de dinheiro, Deus, eu quero realizar tal negócio, meu Deus, eu quero que o meu filho vá para tal escola, tal faculdade, Senhor, nos dá saúde na nossa casa, Deus, livra do maligno, e a gente apresentar 12 propósitos para Deus e dizer, Senhor, tua palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nós estamos invertendo totalmente. A Bíblia está dizendo, você vai perguntar a Deus quais são os seus planos para a minha vida. Senhor, passa a sua lista. Não é nós entregando uma lista para Deus, é Deus entregando para nós a sua lista. Dizer, meu filho, eu quero te usar dessa maneira, eu quero dessa maneira na tua vida. E aí eu digo, Senhor, eu quero isso. Eu passo a querer o que o Senhor quer. E quando eu passo a querer o que Deus quer, Ele diz, então eu vou satisfazer os desejos que estão no teu coração. Irmão, você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus ia escrever assim, eu vou fazer os desejos do teu coração? A maioria dos nossos desejos seriam autodestrutivos. É ou não é? Deus nos ama tanto que Ele não permitiu ter na palavra essa indução, esse sentido de dizer, eu vou fazer o que você está querendo mesmo, entendeu? A maioria dos nossos pedidos seriam autodestrutivos, porque a gente não sabe pedir como convém. Até a nossa oração, a palavra nos diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Até na nossa oração nós podemos orar de maneira errada, porque a gente não sabe o trajeto. 2025 tem um trajeto, amém? Nós começamos ele. Eu sei que Deus não se limita à questão de tempo, Deus é atemporal, Ele é eterno. Mas nós temos um cronos, esse crono tem calendário, amém? Tem horário de começo, de meio, fim, tem dias da semana. Então nós começamos, querido, né? Então você imaginou, tem toda uma trajetória para esse tempo e Deus sabe cada centímetro desse caminho. Você já imaginou? Alguém que tem a mente lá na frente. Alguém que sabe como que vai ser a tua vida nesse ano. Ele só está esperando a gente chegar para ele assim e dizer, Deus, o que o Senhor deseja para a minha vida nesse ano? Passa a sua lista, Senhor, de desejos. Né? Já imaginou que legal, né? Passa a sua lista de desejos para mim, Senhor. E eu vou me agradar dela, ou seja, eu vou me satisfazer dela. Eu vou dizer, é isso que eu quero. E aí Deus diz assim, então eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Na verdade, sabe o que ele está querendo dizer? Quando a gente vai esmiuçando esse texto, ele está dizendo, eu só vou fazer na tua vida aquilo que eu quero. Em suma, no caldo espremido no final, irmão, está dizendo assim, não é o teu desejo. Quando eu falo que eu vou satisfazer os desejos do teu coração, é porque você antes se agradou dos meus, e os meus passaram a ser os seus. E quando eu olho para o teu coração e eu vejo os meus desejos lá no teu coração, eu digo, por que não satisfazer? Forte, não é? Por que não satisfazer o desejo no coração de uma pessoa quando Deus olha e fala, ó, é o que eu quero. Legal, né? É o que eu quero. Olha, o que eu queria para você é o que está no teu coração, então eu vou satisfazer todos eles. Amém? Todos eles. Então, como que nós podemos chegar a ter 100% dos nossos desejos realizados? Como é que a gente pode chegar no ano 2025 e dizer 100% daquilo que estava no meu coração Deus desejou? Por causa desse Salmos 37:4, tão pequenininho, mas tão poderoso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Todos nós temos planos para esse ano 2025, querido. A gente tem metas, né? A gente tem desejos. E o Senhor vai satisfazer. Mas lembra do princípio. Entenda o princípio, compreenda o princípio. E você vai terminar esse ano dizendo, Deus fez 100% na minha vida. 100%, amém? Quantos recebem? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então, para nós começarmos o ano, eu estava pensando, Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração, ao nosso coração, para esse tempo novo, né, que o Senhor tem. E Deus ministrou meu coração, fala sobre fundamentos, amém? Fala sobre fundamentos, porque nós vamos construir. Nós somos construtores, amém? O Senhor é o construtor arquiteto,
mas nós participamos e trabalhamos com Ele nessa construção desse ano nas nossas vidas. E aí eu quero compartilhar isso com você. Amém? Ok? Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí. Ok? Deixa eu só ver aqui. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Capítulo 7, amém? Coloca para nós aí, não. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a palavra de Deus para esse início de ano para nossas vidas. Edificando sobre o fundamento correto, amém? Tudo que nós vamos construir na nossa trajetória desse ano é uma coisa muito importante nós priorizarmos o fundamento de como nós vamos construir. Aqui, a ênfase não está tanto no material que se usou para a casa, né? Não está falando sobre a qualidade desse material, mas Jesus está falando justamente sobre aquele que é a estrutura, aquilo que sustenta, aquele que segura, aquilo que fundamenta. É muito importante nós termos sonhos, mas temos fundamentação. A gente ter projeto, mas ter fundamentação. A gente ter alvos, ter meta, mas ter fundamentação. Porque, irmão, o que faz a gente perseverar e não desistir nos momentos em que a gente iniciou a caminhada para aquilo que Deus tem para nossas vidas é o fundamento que você colocou na sua vida. Então, 2025 é o tempo de você escolher esse ano, escolher fundamentar a tua vida, colocar algo que sustenta você, amém? Certo? E aqui, Jesus está falando sobre dois homens que foram construir. E as casas nesse tempo geralmente eram construídas muitas vezes próximas a pequenos riachos, né? Devido à questão da logística para se buscar água, para se cuidar dos animais, né? E essas casas eram construídas mais próximo, muitas vezes, ali de um lugar onde possuía água. E às vezes na seca, aquele lugar estava tranquilo, não tinha problema com a questão de água subir. Mas chegava uma época do ano em que começavam a vir as tempestades, em que a chuva começava a cair, e aquele riacho que de repente não apresentava nenhum risco, começa a subir, transbordar, e muitos desses batiam nas casas. Óbvio que a maneira de construir uma casa hoje, ou a maneira de construir uma casa antigamente, era totalmente diferente. Então Jesus contextualiza essa mensagem para aquelas pessoas daquele tempo, amém? Então, o primeiro morador, preocupando com a sustentabilidade daquela casa, se preocupando não apenas com a aparência, mas se ela ia resistir ao tempo mau que viria, ele se preocupou em colocar fundamento. Ele procurou um lugar onde tivesse ali uma rocha, onde tivesse um terreno sólido, e ele dizia, aqui que eu vou construir. O outro, preocupando mais em terminar rápido, em fazer a sua casa, em talvez mostrar, olha, a minha já está construída, ele
procurou um terreno que fosse um terreno qualquer, um terreno mais fácil de se construir, um terreno arenoso, então terreno de rocha e terreno arenoso. É muito mais fácil a gente construir na areia. A renúncia do momento da construção de quem está construindo um terreno totalmente ali favorável, arenoso, é menor do que alguém que está construindo na rocha. Então Jesus está falando de um homem que julgou o presente momento, dizendo, eu não quero pagar o preço agora. Eu quero construir. Eu quero que as coisas dê certo. Eu quero que as coisas funcionem. Eu quero ser pragmático. O que é uma pessoa pragmática? Existe pragmatismo na política, existe pragmatismo na vida espiritual. Pragmático é fazer aquilo que dá certo, mas nem sempre o que dá certo é o que é certo. Então a pessoa que tem a visão assim, ela está procurando alguma coisa que dá certo, mas não que essa coisa que dá certo seja certo. Uma pessoa que está preocupada com o fundamento, com aquilo que vai sustentar a vida dela, ela está preocupada naquilo que é certo. E se isso dá certo, é uma consequência. Quem está preocupado no presente está preocupado com uma coisa que dá certo. Se isso é certo, não me faz a menor diferença. Contanto que dê certo. Então os dois homens procuraram terrenos, um preocupou no presente. Tem que ser fácil, não pode ser difícil, né? Esse é um risco nosso do nosso tempo. Nós estamos em um tempo de muita facilidade. Tudo que exige um pouquinho de renúncia, as pessoas não querem mais. Hoje a gente não quer nem sair de casa para comer, né? Eu não estou falando no sentido de cozinhar em casa. Às vezes você quer uma comida e você liga e diz assim, traz aqui. Aí o cara bate na sua porta, toma a comida, né? Aí você fala, isso é bom? É bom, mas pense uma coisa, que esse tipo de vida vai sendo passado para outras áreas da nossa vida. Hoje, às vezes, a gente não quer, às vezes, tá muito frio, não vou na igreja. E aí nós temos culto online, nós temos tanta coisa. Eu vou assistir online, é a mesma coisa, entendendo? Mesma coisa, eu vou receber a palavra, porque tá frio. Poxa, né? Eu não vou. A facilidade de recebermos algo. Então, hoje, tudo que exige um pouco de esforço, a gente está abrindo mão. Abrindo mão. Nós não queremos nada que exija um esforço no presente. A gente quer algo que seja muito fácil, que seja muito prático. Só que esse princípio não se aplica na nossa vida espiritual, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para que você tenha facilidade, alguém tem que dar duro. É verdade, não existe nada de graça, meu irmão. Não existe nada de graça, não. Entendeu? Para que você comer lá o iFood lá na sua casa de entrega, lá o Uber que vai entregar, alguém tem que sair da sua casa, tem que ir lá pegar, enfrentar o frio, passar todas as dificuldades e chegar lá para te entregar. Só que tudo aquilo que você faz na vida e que você busca facilidade, você paga mais caro. Entendendo? Na reta final, o preço é mais alto do que no começo. É que nem cartão de crédito, né? É uma armadilha, né? É uma armadilha cartão de crédito, né? Porque você gasta um dinheiro que não é seu, que você não tem. E lá na frente vai estar mais caro. É mais ou menos assim a vida nesse estilo, né? Aquele que foi construir, pensou, vamos construir de uma maneira que seja fácil, que não tenha preço, que não tenha renúncia, que esse negócio de cavucando, esse negócio de solo duro, não. Pega um solo maciozinho que você deu uma cavada. Olha, já quase 1 metro em questão de minutos, e o outro lá, cavando, tirando as pedras, suando, mas preocupado com aquilo que ia sustentar a sua casa. Nos tempos bons, não há diferença. Querido, a casa construída sobre areia e a casa construída sobre a rocha não tinha nenhuma diferença. Talvez enquanto o outro já estava morando, tomando seu suquinho lá na varanda, curtindo e olhando para o outro, dizendo assim, eita, não terminou ainda, hein? Rapaz, está no fundamento ainda. Você é muito devagar, hein? Talvez o outro terminou bem mais rápido e começou a desfrutar mais rápido. E o outro estava lá. Quando as duas casas ficaram prontas, talvez as pessoas falavam, para que tanto trabalho? Ficou igual. Por que tanto esforço? Ficou igual.
E quando os dois estavam na casa e o tempo estava sol brilhando, maravilhoso, não tinha vento, não tinha chuva, não tinha água subindo, os dois eram olhados e vistos da mesma maneira. Mas quando veio os ventos fortes e quando os rios transbordaram, é nas tempestades, é nas adversidades que nós sabemos qual casa foi construída sobre a rocha. Sabe por quê? Porque fundamento não aparece. Não aparece. Fundamento não aparece. Fundamento está por baixo, está escondido. Fundamento não fica em evidência. Você não sabe. Nós não sabemos o que está fundamentado, o que não está fundamentado. Até que vem um tremor de terra no Japão, né? Até que vem um vento forte. Até que os rios transbordem, não sabemos a diferença. Mas quando o rio transborda, como o vento bate, a gente sabe a diferença. E aí Jesus diz que quando os ventos sopraram, os rios transbordaram, aquela casa que foi construída sobre areia, o rio caiu, não aguentou, desmoronou. E a outra que foi construída sobre a rocha ficou em pé. É aí que está a diferença, irmão, né? Aí que está a diferença para aquilo que a gente vai começar na nossa vida. É a decisão que nós tomamos de fundamentar a nossa casa. Eu quero dizer para você, a sua casa vai chegar até o final em pé, amém? Se você colocar os fundamentos corretos. A tua vida, teu ministério, teu negócio, tudo que você fizer, vai chegar até o final, se ela tiver fundamentada. E Jesus diz que o fundamento é esse: aqueles que ouvem a minha palavra e as coloca em prática. Esse é o fundamento, ouvir e praticar. São duas fases, a primeira é ouvir, a segunda é colocar em prática. A primeira, talvez a maioria de nós façamos, nós ouvimos. Nós ouvimos. Nós até nos empolgamos com aquilo que ouvimos. Nós até pensamos e até meditamos naquilo que ouvimos. Mas a segunda fase, ela está totalmente desconectada da emoção, ela está totalmente desconectada da vontade, ela está ligada com uma decisão na nossa vida. Porque ouvir, por exemplo, a gente tem evento hoje que são maravilhosos, eu acho maravilhoso, porque nós tivemos aí na virada de ano, o Vira Brasil, pela primeira vez, um canal de televisão aberto com uma audiência grande passa um evento, irmão, horas. Milhões de pessoas assistiram aquilo, que jogo de luz maravilhoso, né? Que estádio, que lugar, quantos talentos ali reunidos, vozes de Deus ali profetizando, declarando. Isso é maravilhoso, a gente não pode bater contra isso, entendeu? Dizer, em nome de Jesus, a gente não sabe, irmão. Tem coisas que eu resolvi falar, Deus, eu vou ficar quieto. Se eu não estou fazendo isso, por que eu vou criticar? Entendendo? Então, algo não é de Deus, porque se fosse de Deus seria assim. Aqui a gente vai padronizar agora o que Deus vai fazer? Entendendo? Eu posso ter a minha opinião, ela vale nada diante do que Deus pensa. Minha opinião e a sua opinião, irmão, só serve para mim e para você. E para aqueles que concordam. Não é verdade ou não é? Então, às vezes eu posso ter opinião, mas o evangelho foi anunciado. Milhões de pessoas ouviram a palavra. Em contraponto, teve um evento na Globo de palavrões, entendeu? De perdição, de bebida, de droga, tudo liberado. E aí a gente vai dizer assim, não, lá ok, lá podia estar acontecendo, aqui não. Então vamos parar e vamos analisar e vamos pensar. Mas eu penso, quando as luzes se apagam, quando os cantores não estão mais cantando com aquela voz maravilhosa, quando toda aquela programação entusiástica cessa e você sai do estádio e você chega na sua casa e você vê lá aquela lâmpada de 60 watts acesa, né? E você senta
na sua poltrona, do seu sofá, e você pensa, amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Para onde é que foi a decisão? É esse, irmão. Ouvir é empolgante. Dependendo da pregação, da ministração ou da maneira como é passada a mensagem, é sensacional. A gente sente arrepios, a gente salta, grita, berra. 2025, dê um abraço, seu irmão, você beija todo mundo aqui, você não viu. Aí no outro dia você está brigando na fábrica com alguém que quer fazer zangueu e você não vê zangueu. No outro dia entra o praticar, onde não tem mais sensação, entendeu? Onde não tem mais holofote, onde não tem mais música bonita tocando, onde não tem mais a energia da galera, né? Aquele estágio, aquele barulho daquela multidão, aquilo empolga, não tem mais, irmão. Agora é só você e o princípio. É você sem música, sem sonzinho, sem jogo de luz, sem arquibancada, sem multidão, é só você. Aí Jesus disse, praticar. É aí que está o diferencial na nossa vida. Quando a gente chega de cara a cara com o momento do desafio, da decisão de praticar. E o que é uma decisão de colocar em prática? Você só pode tomar uma decisão e praticar algo quando você rompe com outras coisas. Porque a palavra decisão é isso. É um prefixo de e outro cisão. O que é cisão? O que significa cisão, gente? Os bons em português aqui. Cisão é romper com. É cortar. Então, decisão. A decisão tem como ato prioritário romper com alguma coisa. Então, se eu vou decidir, eu estou dizendo, eu estou rompendo com o velho estilo de vida que eu tinha. De conformismo, de preguiça, de carnalidade. Então, estou tomando decisão. E para mim praticar, eu preciso tomar decisão. Então, eu vou colocar a palavra de Deus em prática. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Às vezes nós estamos procurando um conhecimento extra, né? Não, eu tenho que conhecer mais. Não, pratica o que você já sabe, porque o que você já sabe já é o suficiente. Se você já colocar em prática o que você já sabe, já é muita coisa. Amém? Já é muita coisa para você começar o ano abençoado. Para você dizer, 2025 vai ser um ano de bênção na minha vida. Né? E aí Jesus disse essa diferença. Aquele que ouve e pratica. E aquele que ouve, mas não faz o segundo passo, que é praticar. A casa daquele que ouviu e praticou ficou em pé. E mais uma vez, fazer o que Deus quer exige renunciar o que nós queremos muitas vezes. O que nós desejamos, certo? O que nós queremos. Há momento na nossa vida que o que nós queremos bate com o que Deus quer. Maravilha quando é assim, não é? Mas e quando o que Deus deseja não bate com o que nós queremos? Aí você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que romper com a minha vontade para que a vontade dele seja feita. Só que a vida cristã não é um chamado ao masoquismo. Amém? A vida cristã não é um chamado ao sofrimento, à pobreza, à miséria, né? Ao descaso. A vida cristã não é uma chamada a isso. Porque Romanos 12 diz assim que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Opa, então tem algo bom aí. E muito bom. Opa, então tem algo agradável na vontade de Deus. Epa, mas tem ainda algo que é perfeito. Jesus disse para os discípulos quando eles estavam preocupados, Senhor, nós deixamos pai, mãe, esposa, família, casas, profissões para te seguir, te servir. O que será de nós nessa vida e na vida vindoura? Jesus deu duas promessas, uma para essa vida e a outra para a vindoura. Diz, na vida vindoura, o reino de Deus, a vida eterna. E todo o poder da glória de Deus será dado a vocês. Nessa vida, vocês terão 100 vezes mais em casa, 100 vezes mais em esposa, 100 vezes mais em família. Não teriam 100 esposas, amém? Certo? Mas terão abundante graça para desfrutar de tudo que Deus tem te dado. Da casa, do carro, da família, do tempo de lazer. Ou seja, sabe o que Deus promete para você e para mim, quando nós renunciamos algo em favor a Ele, na direção dEle? Graça. Graça e satisfação para desfrutar daquilo que Ele tem te dado.
Porque a gente tem descoberto uma coisa: para você ser uma pessoa abençoada e feliz, você não precisa de muito. É ou não é? Você não precisa de quantidade, mas você precisa de satisfação. Porque o que a gente mais tem presenciado são pessoas que cada vez que mais possuem, mais querem ter e menos satisfeitas estão. Então, uma das bênçãos de Deus para a nossa vida, querido, é satisfação, amém? É estar satisfeito, agradecido. E Deus que decide, ordena dar mais. E quando Deus te dá algo a mais, pode ter certeza, Ele tem um propósito para esse a mais. Deus nunca nos entrega algo a mais que Ele não tem um propósito. Esse algo a mais não é tocante a você, não diz com respeito a você. Esse algo a mais é tocante ao seu próximo. Se Deus te deu um dom, esse dom acrescentado não é com relação a você, não é para você. Esse mais que Deus está te dando, está dizendo assim, é para alguém que está do seu lado. É para alguém que você vai ser uma bênção esse ano. Então eu digo, ano 2025, não busque como meta principal ser abençoado, mas busque como meta principal ser uma bênção por onde você passar. Amém? Não busque como meta principal ser me abençoa, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meus negócios. Diga, Deus, faz de mim um canal de bênção, Senhor. Faz de mim um rio, Senhor. Como um rio, água que flui. Deus não nos chamou para sermos represas, mas para comparado a um rio. Ele diz que do vosso interior fluirão rios de água viva, jorra, abençoa outros, amém? E o rio, ele sempre é renovado. Sempre é renovado. A água que passa num lugar nunca mais volta a passar. É uma água nova que passa. Porque ele deságua. E porque ele deságua, ele recebe água nova passando sobre a vida dele. Por isso que o Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus faz nova todas as coisas pela manhã. Deus renova nossas forças todas as manhãs. Por que Ele renova nossas forças todas as manhãs? Porque no dia anterior você usou a tua força para abençoar alguém. Porque no dia anterior você usou a tua força para servir a Ele. Porque no dia anterior você usou o dom, usou tudo que Deus te deu. E aí Deus diz, eu tenho uma promessa então para você no dia de amanhã. Eu vou renovar as tuas forças ao amanhecer. Amém? Quando você recebe isso? Quantos aqui querem ser uma bênção? Ok? Eu sei que a pregação está um pouco, parece dura, irmão, mas dê um sorriso aí para o seu irmão. Diga, vamos aliviar um negócio? Vamos, deixa eu dar um sorriso para você. Né? Pregação, primeira pregação do ano. Meu Deus do céu, eu queria estar sorrindo, alegrando. Né? Mas é para você estar alegre, feliz, amém? Certo? O fardo que Jesus nos deu não é pesado, né? Ele é leve e o jugo dele é suave, ok? Então nós precisamos entender isso sobre a decisão desses dois homens, né? E aqui a rocha de fundamentação não é a destreza do construtor. A rocha de fundamentação não está relacionada apenas à sabedoria do homem. A rocha de fundamentação é o próprio Jesus. Ele é a rocha eterna. Ele é o fundamento seguro, amém? Então ele estava dizendo, aquele que construir a sua vida sobre mim e me colocar como fundamento, esse vai permanecer. Esse vai permanecer. Ele está dizendo, eu sou a palavra. Quando você pratica a palavra, esse livro inspirado por Deus, esse livro de tanto ensinamento, de tanta sabedoria, ele pode ser apenas um livro fechado. Ele pode ser apenas uma coletânea de 66 livros escritos por 40 autores ali na sua escrivania, na sua livraria, na cabeceira da sua cama, ou aberto no Salmo 91 na entrada da sua casa, né? Ele pode ser apenas um livro comum, que alguns creem, outros desdenham, outros desconfiam. Ele pode ser apenas um livro, mas ele é aberto e aplicado na nossa vida, ele é transformador. Transformador.
A palavra de Deus faz diferença na sua vida, irmão. Então Jesus diz, quando você olhar para esta palavra escrita, saiba que você está olhando para mim. Porque ele diz, eu sou o verbo. A palavra que estava em Deus, estava com Deus e que era Deus. E que me fez carne e veio habitar entre nós. Você quer receber de Jesus, receba da palavra dele. Porque a palavra dele é fundamento. Então ele diz, quando você estiver na palavra, você está em mim. Você nunca poderá estar em Cristo se não você estiver na palavra. E você não precisa ser um teólogo. Eu sei que muita gente fala, eu não sei muita coisa da Bíblia. Eu não sei muita coisa, como que eu posso estar numa palavra que eu não sei tudo? Eu também não sei tudo. Eu sei pouco. Mas diz o Senhor, se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre mais. Então se eu e você nos atrevemos esse ano em fé e dizer, Deus, eu quero viver na palavra, eu quero andar na sua palavra, eu quero colocar ela como fundamento para tudo que eu vou fazer na minha vida, Senhor. Eu quero o sim da tua palavra. Se a tua palavra for não, então é não. Mas se for sim, é sim. Porque do Senhor vem o sim e o não. E ele é Deus do sim, sim. E Deus do não, não. Tudo que passar disso é procedência maligna. Deus é o Deus do sim e Deus é o Deus do não. Então o próprio Jesus diz, eu sou o fundamento dessa casa. É eu que vou segurar essa casa. A casa não fica em pé por si só. A casa precisa do fundamento. Você não consegue ficar em pé por si só. Não é a força dos seus braços, não é a sua destreza, não é a habilidade que nós recebemos. Os dons não nos seguram em pé. Eu prego bem, eu sou muito inteligente, eu recebi o QI elevado, eu sou uma pessoa boa administradora, eu sou especialista em relacionamento, eu sou muito bom, eu tenho um temperamento maravilhoso, Deus me abençoou. Não é as nossas virtudes que nos sustentam em pé, é o fundamento, é a rocha, é Cristo. Nós não somos salvos porque somos gente legais. Não, eu vim à igreja e Deus só precisou dar um toquinho, porque eu já estava quase lá dentro, porque eu era muito gente boa. Não é. Jesus está dizendo aqui, a casa só ficou em pé por causa do fundamento. É por isso que Jesus não faz distinção do material que foi construída a casa. É por isso que o texto não preocupa com o tipo de barro que foi usado, a madeira que foi usado, a janela que foi colocada. A posição que foi criada, estava virado para cá, estava virado para lá. Estava perto ou longe do rio. O texto foca no fundamento. E é ele que nos sustenta. É Cristo que nos sustenta. É Jesus que nos sustenta mesmo no momento difícil. Né? E eu vou dizer uma coisa para você. Esse ano vai ser um ano de muita bênção na sua vida, mas vai vir momentos difíceis. Né? Vai passar momentos difíceis? Vai ter momentos difíceis, né? Vai ter momento que você vai ser testado, vai ter momento que você vai... vão sugerir para você desistir, mas se você está firmado, você diz, eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei quem está cuidando de mim. Eu sei quem está guardando de mim. A promessa é que o guarda de Israel, ele não dormita nem de dia nem de noite. Ele não tosqueja, ou seja, ele não dá nem aquela piscada de quem está com sono, sabe? E você sabe que um acidente muitas vezes acontece por uma piscada, aquela piscadinha que você deu e perdeu a noção da direção e de repente você provoca um acidente fatal por causa de uma piscada. E Deus diz, o Senhor não tosqueneja, ou seja, ele tosqueja, ele não fecha os olhos nem por um momento. Os olhos dele estão abertos o tempo todo para que não aconteça nenhum acidente no trajeto que ele está te conduzindo. Então Deus que está guardando a sua vida nesse ano não está dormindo, amém? Ele está bem acordado. Cada momento dessa trajetória, ele vai estar com os olhos abertos e ele vai te conduzir. Então, sonhamos, vamos fazer propósitos, vamos traçar metas, vamos colocar os nossos alvos diante do Senhor, apresentar a nossa família, a igreja, mas não percamos a consciência de que tudo isso só é possível por causa de Cristo, amém? Porque ele é o fundamento da nossa vida. Então, se você estiver fundamentado, você vai chegar ao final desse ano
contando as maravilhas que o Senhor fez na sua vida, amém? Contando aquilo que Deus realizou na tua vida e na tua casa. Quantos querem esse ano viver milagres de Deus? Quantos querem nesse ano prosperar? Quantos querem nesse ano realmente terminar o ano dizendo assim, olha, 2025 foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor ano da minha vida. Uau! Muitos disseram, 2024 foi o melhor ano da nossa vida, né? Nós tivemos uma virada nesse ano, querido. Eu digo, foi a melhor virada de ano que nós tivemos. Eu, principalmente, coloco isso nesse tempo de recomeço da nossa vida. Foi a melhor virada. Nós vimos a igreja aqui, o pessoal alegre, celebrando, compartilhando, confraternizando, as pessoas, e principalmente pessoas novas que se achegaram a Jesus, amém? Pessoas novas que se entregaram a Jesus. Nós tivemos batismo esse ano, aleluia! Irmão, batismo são novas pessoas nascendo para Cristo. Nós tivemos crianças nascendo esse ano. Foi gestado vida nesse lugar, amém? Isso traz uma alegria maravilhosa. Quando eu vi as crianças chegando, vindo criança, alguns testemunhos, eu estou grávida, que bênção. E eu senti no meu coração, no meu espírito, Deus dizendo, é um sinal de que eu estou enviando vida. É um sinal que eu estou fazendo vocês frutificarem. É um sinal que eu estou trazendo um novo tempo. E aí nasceu crianças. E aí veio crianças. E depois que nasceu criança, veio crianças, nasceu gente espiritualmente. Bebês espirituais nasceram, amém? Então Deus está dizendo, 2024 foi um ano de maravilha, de bênção para nossas vidas. E eu te digo que o que mais me alegra nesse ano não tem a ver com conquistas materiais e financeiras. Tem a ver com conquistas que são eternas. Porque, irmão, quando uma pessoa ela é transformada por Deus, quando uma família é transformada por Deus, não há preço, não há dinheiro que pague isso. Esse é o foco da igreja, amém? E o Senhor nos acrescentará dinheiro, acrescentará saúde física, amém? Acrescentará finanças, condições financeiras, Deus te dará sabedoria, o Senhor vai te conduzir por caminhos de prosperidade, mas saiba de uma coisa, essa não é a nossa busca principal. Aliás, essa não é a nossa busca, nem precisa ser a sua busca, porque isso é resultado. Isso é resultado. Então nós temos a promessa do Senhor para 2025, que esse ano será um ano de nós entrarmos em lugares, em territórios que o Senhor nos dará novos. E o Senhor ministrou algo que eu quero estar ministrando na igreja nesse ano também, né? Falando sobre isso, posicionamento para a conquista de novos territórios. Esse ano é onde você se posicionar em Deus, amém? Para que você entre em conquista de novos territórios na tua vida. E alguns desses territórios, eles são internos. Eles são dentro de nós. São posições que nós perdemos dentro de nós e que Deus vai te restituir. São posicionamentos que nós precisamos ter diante do Senhor, diante do reino, para que nós possamos avançar, crescer para a glória do nome dele. Amém? Então vamos começar esse ano com fundamentos. Com fundamento. Você vai fazer a sua oração a Deus. Deus, o que o Senhor quer? Eu já, na virada de ano, Senhor, talvez já me adiantei, já apresentei para o Senhor o que eu quero. Já disse para o Senhor o que o Senhor pode fazer na minha vida. Mas eu quero agora, Senhor, rever. Eu quero perguntar o que o Senhor deseja de mim. O que o Senhor deseja de mim? Deus já falou com você? Deus já falou com você? O que Ele quer de você? Você já tem consciência disso? Vamos ficar em pé, então? Amém, queridos?